O ano de 2022 ainda foi marcado por dificuldades em relação à pandemia. O ano começou em 2022 com uma dificuldade ainda para a realização de eventos, mas digamos que, pelo menos do meio do ano para frente, os eventos foram acontecendo com maior quantidade e cada vez mais com presença do público. Os eventos agropecuários, eles são muito importantes para a reunião do setor, para pensar o setor. E como é que será 2023? A importância dos eventos no agro, um panorama do que foi 2022 e a perspectiva para 2023. O Agro B entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, canal 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico e no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui para você com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Abrimos a semana já destacando muita coisa importante, fazendo balanços importantes. E agora a gente vai falar um pouquinho dos eventos agropecuários que vão preencher agendas e mais agendas em 2023. Muita coisa vai acontecer e uma instituição que faz muitos desses eventos e está presente em tantos outros é a FAENG. E quem está aqui comigo é o gerente de agronegócios da FAENG, o Caio Coimbra. Caio, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez para a gente poder passar a régua em 2022 que ficou lá. E 2023 que está começando. Obrigado, viu? Igualmente, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Em 2022 a gente teve muita coisa, né? Depois dessa pandemia que nós enfrentamos, ainda estamos nela, mas esse arrefecimento já ajudou bastante. Tivemos muitos eventos ao longo do estado de Minas, né? Feiras, eventos grandes, eventos médios, eventos de pequenos portes, todos eles contribuindo aí para o desenvolvimento do agro. Eu falei aqui agora, logo na abertura, que o evento ele tem uma importância muito grande. Me lembro que a gente falava no ano passado, quando acontecia a Mega Leite, né? A importância de se encontrar ali os produtores de leite. E assim foram todos os eventos. Como é que foi antes da gente falar de 2022, como é que foi 2020, 2021 sem esses eventos, sem essa presença? Foi driblado de alguma forma pela tecnologia, mas de certa forma foi um período difícil. Foi um período difícil, até porque com essa vinda dessa pandemia, a gente descobriu formas de fazer reuniões diferentes, eventos de formas diferentes, né, que parte do mundo já tinha descoberto, vamos dizer assim, que são as videoconferências, às vezes eventos virtuais, que muitas vezes dão algum resultado, dão resultados bons. Uhum. Por exemplo, quando a gente cita rodada de negócios internacionais, a gente funciona bem quando a gente faz ela virtual. Presencial, olho no olho, é sempre melhor, mas o virtual, ele funciona para suprir essas questões. Quando a gente fala em eventos grandes, nós tivemos, por exemplo, a SIC Virtual, que é a Semana Internacional do Café, né? Ela, de forma virtual, ela aconteceu também, teve algumas negociações, tiveram alguns expositores, mas nada se compara ao presencial que aconteceu, por exemplo, em 2022. E os eventos que aconteceram em 2022, quais são os que a gente destaca, Caio? Quais são aqueles que a gente já pode ficar de olho, inclusive, para a agenda de 2023? Tivemos alguns interessantes. Semana Internacional do Café, sem dúvida, foi um grande evento com mais de 1.500 expositores, mais de 20 mil participantes durante os 3 dias de evento e negociações muito vultosas. Então, para 2023, a gente tem que deixar já no calendário. Uhum. Feiras, exposições agropecuárias foram muitas também, ali nos meses de junho, julho, agosto, né, acontece. Então, muitos municípios já voltaram esse ano, os que não fizeram em 2022, 2023 deve voltar certo. Uhum. Mas alguns destaques que a gente fala, a gente participou ano passado da FEMEC, em Uberlândia, uma feira de máquinas muito grande, negociações com cifras que chegou a bilhões, bilhão na verdade, ultrapassou 1 bilhão no ano passado. Temos aí a Expo Queijo em Araxá, que o queijo ganhou um grande destaque agora no Brasil, depois em Minas e no Brasil, depois que vencemos
vários prêmios na França, né? Então, o Expoqueijo, ela está ficando tradicional. Temos aqui em Belo Horizonte o Manga Larga Machador, que é tradicional. Temos a Mega Leite e vários outros eventos ao longo do estado. E essas rodadas de negócios, quando a gente pensa nos grandes, né, encontrando os grandes produtores, os pequenos produtores, também há um ponto fundamental que é o conhecimento dividido ali, né? As pessoas vão trabalhando conhecimento, tendo cada vez mais a educação no processo mesmo para poder, de certa forma, levar o agro o que ele está nesse patamar, né? Nesse momento, apesar dos pesares de pandemia, de guerra, com bons números, com saldo positivo. Eu acho que nesse ponto de pandemia, muitas pessoas elas aproveitaram o tempo dentro do agro especificamente para se qualificar. Muitos cursos virtuais, muita coisa bacana que hoje gera bons frutos. A rodada de negócio, como a gente está falando, é um deles que veio através da pandemia, a rodada de negócio virtual. Veio através da pandemia e é para ficar. Muitas vezes a gente não tem um tempo de deslocar. Eu tenho que deslocar para Montes Claros imediatamente para fazer um negócio. Vamos fazer uma videoconferência aqui, vamos tentar resolver aqui. Quando a gente for bater o martelo, a gente vai e faz presencial. Tem acontecido bastante isso, virou praxe, virou rotina. Vemos também, além de comercializações, apresentações de produtos, né, prospecção de clientes e também sempre as reuniões de entidades do agro. Muitas vezes a gente tem que ir para Brasília, quando a gente vai representar via CNA, por exemplo, alguma reunião no Ministério da Agricultura, que muitas vezes a gente precisa deslocar. Hoje, nem todas são necessárias. Fato que olho no olho não tem coisa melhor, Fabiana. A gente precisa de certas reuniões estar presente, mas algumas outras já mudou bastante o patamar. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar aqui no programa, né, os nossos telespectadores mais atentos estão sempre acompanhando aqui, toda vez que a gente traz alguém aqui, produtor, pequeno produtor e tal, e ele fala de uma experiência de uma feira, ele fala, poxa, eu conheci pessoas, vendi meu produto, e às vezes uma feira acontece num mês, daqui 2, 3 meses começa a ter um fruto daquela visita. Então, a feira, na verdade, ela não termina quando ela acontece ali, naquele dia. Ela vai tendo frutos e mais frutos, até mesmo uma renovação de uma nova participação. Como é que tem sido a atenção hoje dos produtores para participar mesmo e ter uma atenção mesmo a esses eventos? A feira é um marketing positivo. Quem consegue expor seu produto numa feira, ele já sai na frente dos outros. Por quê? Na feira você tem comerciantes, você tem curiosos, você tem compradores, você tem grandes compradores, tem a dona de casa, então nós temos um nicho enorme. E a partir do momento que você tem o seu produto provado, oferecido para aquele nicho específico, você pode gerar desde pequenos negócios a grandes. Quando a gente fala em, por exemplo, feiras internacionais, aí nós temos um pouquinho de mais cuidado. Você disse aqui para mim, a feira até 3 meses depois ainda está gerando frutos e pode continuar ao longo do tempo, isso é fato. Vou lá, compro uma caixa de morango, gostei, tem um restaurante, vou comprar mais morango para fazer meu doce, minha sobremesa que eu vou servir. A partir daquilo que eu fiz a sobremesa vai ficar constante. Toda semana eu vou servir a sobremesa de morango, então pelo menos uma vez por semana eu vou comprar morango daquela pessoa que estava na feira. Perfeito. Quando a gente fala em mercado internacional, é um pouquinho mais complicado. O mercado internacional, você pode, através de uma feira, gerar negócio imediato, você pode gerar negócio dependendo 2, 3, 4, até 5 anos depois. Depende muito do público. Quando você fala no público japonês, o público chinês, eles são um pouco mais pé atrás. Ele tem que ver você na feira várias vezes, tem que ter a garantia que seu produto é muito bom, para depois começar a fechar o negócio. Outros públicos não. Eu posso chegar e comprar seu café aqui, já levar para os Estados Unidos e a partir daquele momento já tornar um cliente seu que você está na feira expondo o seu produto. Então temos todas essas variações aí. Então na prática, assim, a feira para esse sentido prático é muito mais a feira regional, né? Ou seja, no próprio estado ou no próprio país. Agora para internacional a conversa já é um pouquinho mais lenta, mas tem sido menos lenta, né? Tem sido. Alguns fatores importantes que a gente fala. A primeira coisa, a geração saúde,
geração de academia, o pessoal tem cada dia mais conscientizado sobre uma alimentação saudável, sobre uma nutrição mais adequada. E isso a pandemia nos trouxe de bom, mostrando que o agro é um dos únicos setores que não pode fechar, porque se fechar a gente morre de fome, morre de tudo. Na pandemia, o setor de saúde não fechou para combater o vírus e o setor do agro não fechou para alimentar. A maioria dos outros setores puderam fechar parcialmente, uma hora ou outra, mas o setor agro, o setor de saúde e outros, né, eles são essenciais, assim como diz, a imprensa também é essencial para levar informação, não nos deixar informado, né? Mas alguns setores essenciais. E quando a gente fala em feira, o respeito, a maior venda e o maior resultado está acontecendo quase que instantaneamente. Então é um ponto, uma observação interessante que você colocou e tem mudado a vida e o patamar do produtor rural essas feiras. Então, fomento de feiras. Agro é simplesmente uma forma do produtor estar vendendo o seu produto e de estar gerando renda e receita para aquela sociedade local. Gerando renda e receita, a gente sabe, gera lá melhor plano de saúde, às vezes eles pagam um plano de saúde melhor, gera mais emprego, gera mais renda, coloca o filho num colégio particular, então movimenta a economia e com isso gera maior riqueza local, até aumentando o IDH, né? E as feiras hoje, tem sido, a FAENG está à frente de várias, participa como co-parceira de outras. Hoje os órgãos estão mais unidos para fazer? Como é que é hoje encarada essa questão, por exemplo, da iniciativa privada para o apoio também? A iniciativa privada também tem um olhar mais atento no que diz respeito a esses apoios? Claro, a iniciativa privada ela é fundamental nos apoios, porque alguns patrocínios, dependendo do tamanho da feira, às vezes feiras pequenas, um patrocínio que não é muita coisa para a iniciativa privada, faz toda a diferença para aquela feira acontecer ou não, quando ela é regionalizada. Então, o público privado, hoje, ele é muito importante também na promoção de feiras. E você promover o negócio em feiras, a venda de máquinas agrícolas, por exemplo, insumos como fertilizantes, sementes, algum implemento agrícola, isso facilita bastante para também aquele comerciante daquele tipo de... porque negociante ali de implementos agrícolas. Então, sim, há uma parceria maior. Hoje estamos com o olhar sendo bem mais visto por esse público e há uma força. A FAENG participa como coparceira em várias feiras, algumas feiras com mais intensidade, outras menor, mas no que é possível a gente participa no fomento, seja indiretamente ou diretamente. Perfeito. Estamos recebendo o Caio Coimbra, gerente de agronegócios da FAENG, está aqui com a gente para bater esse papo super legal sobre os eventos. Vamos para um breve intervalo. Na volta, eu quero abordar aqui justamente um pouquinho do agronegócio, a presença do agronegócio aí também fomentando esses eventos. E vamos dar uma lembrada aí nesses eventos todos que a gente citou aqui também, de que vão marcar o ano de 2023, se já tem data, se não tem. É o momento aqui de você que é fã do agro, já ficar de olho, já começar a anotar pelo menos uma prévia aí na sua agenda. É rapidinho e a gente volta aqui com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.